Ouvir a espada da oração. Quando podemos, de alguma forma, sentir a justiça de Deus mais perto de nós do que o respirar, a presença de Deus como consciência, aprendemos que a oração é, na verdade, uma comunhão entre eu, meu eu exterior, e eu, a consciência divina do meu ser. Estes são um, não dois, mas, no que diz respeito a todos os propósitos práticos, estamos lidando com eles como se fossem dois. Mas, se houvesse uma pessoa sobre qual o mestre diz que não pode de si mesma fazer nada, e, se ela fala por si mesma, ela testemunha uma mentira. Então, a mesma pessoa, o eu, ao qual ela pode se voltar internamente em comunhão e, por meio do ouvido interno, perceber a palavra de Deus, a voz que, quando pronunciada, derrete todo o universo de eu. Assim como esta espada do Espírito deve nos libertar de toda fé, esperança e confiança no exterior, mesmo em um Deus exterior, assim também a espada muitas vezes nos atinge profundamente quando estamos tentando nos voltar para dentro. Porque, se há algo no mundo que parece difícil para o estado de consciência humano, é se voltar para dentro e ficar quieto. Isso é natural para a raça humana, porque todos nós, mais ou menos criados desde a infância para brincar com chocalhos de uma forma ou de outra, para nos manter engajados no mundo exterior, quase como se fosse uma trama para impedir-nos de termos tempo suficiente para entrar e ouvir, estar em paz com o Espírito, com a fonte da nossa existência. Mas essa atividade de escuta é essencial para progredir no caminho. A espada da desistência de voltar-se para dentro em busca de coisas materiais. A espada do Espírito funcionará em nossa experiência até que nos libertemos de todas as confianças materiais. No momento em que começamos a perceber que devemos parar de buscar no externo, que devemos parar de orar pelo externo e começar a voltarmos-nos para dentro, podemos nos encontrar presos na ideia metafísica de ir para dentro em busca de novos automóveis, novas casas, roupas novas, novos casamentos ou algo desse tipo. E, mais uma vez, somos desviados do caminho da demonstração espiritual, porque, assim como estamos prestes a aprender a nos voltarmos para dentro, aprendemos também a nos voltarmos para dentro para as coisas erradas. Na verdade, aprendemos a ir para dentro para as coisas erradas, e, de todos os erros, este realmente é o maior. Seria melhor continuar buscando ou orando a Deus em algum lugar no céu e orando por coisas espirituais, do que descobrir o Deus interior e continuar buscando coisas materiais nesse Deus. Deus é Espírito e importa que os que o adorem em espírito e verdade. João capítulo 4, versículo 24. Não nos importamos com nossa vida. A oração não é uma busca daquilo que nos alimentará, vestirá ou nos abrigará. A oração deve ser uma busca do reino de Deus. E, uma vez que o reino de Deus está dentro de nós, é aí que a busca deve ser feita. É surpreendente o rápido progresso que fazemos no caminho espiritual
No momento em que paramos de nos voltar para Deus, seja fora ou dentro, por quaisquer coisas deste mundo, e aceitamos a verdade de que Deus é Espírito, que existe um reino de Deus que é de natureza inteiramente espiritual e que pode nos dar apenas a palavra de Deus, não tem mais nada para dar. Céu ou inferno, uma questão de discernimento espiritual. Quando recebemos a palavra de Deus, a terra se derrete. O que acontece quando a terra se derrete? O céu é revelado, porque, na verdade, o que chamamos de terra é o céu. O céu, visto por olhos tridimensionais, é a terra. A terra, visto pelos olhos quadridimensionais, é o céu. Em outras palavras, o próprio lugar em que estamos é o paraíso. Isso é literalmente verdade, e quando nossos sentidos testificam que este lugar onde estamos é o inferno, doença, pecado, falso apetite, morte, pobreza, então podemos ter certeza de que estamos vendo através daqueles olhos que estão acostumados a chocalhos, de chocalhos de bebês a chocalhos de bombas atômicas. Sim, estivemos sacudindo aquela bomba atômica, e ela também foi sacudida contra nós. No entanto, é um chocalho, um brinquedo do homem, algo para mantê-lo ocupado no plano externo, algo para desviar sua atenção do reino de Deus que está dentro, que é todo o poder, onipotência. Não, enquanto olharmos para o poder mecânico de uma bomba, nunca acreditaremos que a palavra de Deus é mais poderosa que essa bomba. Mas ela é. Da mesma forma, aqueles que se tornaram curadores espirituais testemunharam que a palavra de Deus é mais poderosa do que a doença que lhes é apresentada. Lute contra o problema até que a consciência do princípio seja alcançada. Jacó, lutando contra o erro a noite toda, lutou com nada mais, nada menos do que a mesma espada do Espírito. E quando ele reconheceu esta verdade, ele não parou de lutar com ela até receber suas bênçãos. Assim é conosco. Quer gostemos ou não, o pecado, doença, carência ou limitação específica em nossa experiência vai persistir e teremos que continuar lutando contra isso, até aprendermos a viver pela palavra de Deus, a graça de Deus, o desenvolvimento espiritual de dentro. Podemos levar a maioria de nossos males aos nossos praticantes e professores, e às vezes receber grandes e completas curas, mas não devemos ser enganados por isso, porque amanhã sempre haverá algo mais para nos atormentar, até que nos rendamos à espada do Espírito. Nunca testemunhei, em meus anos de experiência de cura, ninguém curado de todas as doenças que poderia contrair. Não, até que ele despertasse individualmente para a verdade de que a saúde não é uma condição do corpo, mas do que a prosperidade é uma condição do dinheiro. A saúde é uma condição da consciência. A riqueza é uma condição da consciência. A segurança é uma condição da consciência. A paz é uma condição da consciência. Quando aprendemos a nos voltar para a consciência, nossa consciência, a consciência individual de você e de mim, e percebermos: tenho um maná oculto, tenho uma carne para comer
que vós não conheceis, e percebermos que temos e que estamos então nessa consciência superior, nos tornamos cientes da palavra de Deus se anunciando. Às vezes é como a voz mansa e delicada, e às vezes troveja, mas, de uma forma ou de outra, recebemos uma transmissão espiritual de dentro de nosso próprio ser. A liberdade vem por graus, conforme o princípio é realizado. Uma questão frequentemente surge neste ponto. Quando ouvimos esta voz, quando percebemos um ato da graça, ou quando recebemos uma transmissão de Deus, isso nos liberta completamente dos problemas deste mundo? A resposta é não. Ninguém, incluindo o Mestre, jamais foi libertado completamente dos problemas deste mundo. No caso de Paulo, o problema foi chamado de um espinho na carne. No caso do Mestre, poderia ter sido chamado de Sinédrio ou Judas. Mas o nome não faz diferença. É sempre a mesma coisa. Uma crença universal em dois poderes, que não foi superada completamente. É sempre uma crença na segurança material ou bem material, de uma natureza ou de outra. Às vezes até mesmo uma confiança nas pessoas. Se o Mestre confiava inteiramente em seus discípulos ou não, provavelmente nunca saberemos. Certo é que ele deve ter suspeitado de um deles, porque mais tarde ele foi capaz de identificá-lo rapidamente. Então, talvez por algum tempo antes de sua trágica traição, ele teve uma ideia da natureza da cobra que ele estava acolhendo em seu peito. Para nosso propósito, não vamos pensar neste momento em termos de nossa liberdade final deste mundo. Pensemos antes em termos do princípio que nos libertará. Em todos os casos, o princípio se revela a nós lentamente, aos poucos, na medida de nossa capacidade de compreendê-lo. Alguns de nós podem se lembrar do primeiro avião que cruzou as 26 milhas do Canal da Mancha, da França à Inglaterra, e ganhou 25 mil libras por isso. Hoje, pagamos para fazer essa viagem, mas então eles foram pagos para fazer isso. Mas lembre-se da natureza dos aviões em que eles viajaram. Poderíamos olhar para cada produto mecânico e voltar a pensar em alguns dos modelos mais antigos e agora em alguns mais novos, como os automóveis modelo T até hoje. Podemos ver como esses princípios se revelaram a nós no grau de nossa capacidade de assimilá-los e compreendê-los. Então, quase concluímos meio círculo das alturas da revelação alcançada há 2000 anos, até as profundezas da ignorância religiosa, superstição e paganismo de apenas um século atrás. E voltamos quase um círculo completo para onde estávamos há 2000 anos, quando foi revelado que eu é Deus. Mais uma vez, os indivíduos aqui e ali estão ouvindo aquela voz dentro deles declarar: aquieta-te e sabe que eu sou Deus. Quando eles alcançam esse nível de consciência, eles atingem as alturas de Moisés, Isaías, Buda e Jesus alcançaram. Eles estavam nesse estado de consciência em que lhes foi revelado que existe um reino de Deus interior. E ele se expressa exatamente assim: fique quieto e saiba que eu, no meio de você, sou Deus.
Eu nunca vou deixá-lo ou desampará-lo. Eu estarei com você até o fim do mundo. Eu sou o pão, a carne, o vinho, a água, a ressurreição. Eu sou a vida eterna. Eu vim para que você tenha vida, que você possa ter vida com mais abundância. Os frutos de ouvir a voz interior. Pense por um momento no que acontecerá a nós individualmente quando retornarmos ao silêncio dentro de nós mesmos e deixarmos essa voz falar conosco, até ouvirmos: eu, no meio de ti, sou poderoso. Eu, no meio de ti, sou o único poder. Existe algum outro poder além de mim? Existe algum outro Deus além de mim? Quando recebemos isso, e podemos recebê-lo muito, muito rapidamente, se pudermos decidir com antecedência que, quando o fizermos, não pediremos um novo automóvel, uma nova casa, um novo vestido, um novo negócio, um novo casamento ou qualquer outra nova coisa. Aceitaremos esse eu como onisciência e perceberemos que, uma vez que é o onisciente, já conhece nossas necessidades e tem o bom grado de dar-nos o reino. Não devemos tentar traduzir o reino espiritual em termos de dólares, libras, coisas ou pensamentos, porque os pensamentos de Deus não são os nossos pensamentos, e os caminhos de Deus não são os nossos caminhos. A graça de Deus não é algo de natureza material. No entanto, quando aparece, chega até nós de forma tangível, que chamamos de bem material. A barreira é ter alguma ideia pré-concebida de como deve ser a forma. A espada do Espírito deve vir até nós para cortar todas as crenças em algum Deus distante, cortar todas as nossas crenças teológicas sobre um Deus que dá ou um Deus que retém. Tudo isso deve ser tirado de nós. Encontraremos Deus face a face somente quando ouvirmos a voz mansa e delicada dentro de nós dizer aquela palavrinha: Eu estou aqui. Eu sou imortal. Nem a vida e nem a morte podem separar você do meu amor, pois sou imortal. Eu sou imortal. Eu sou eterno. Somos o próprio ser de Deus expresso de uma maneira individual infinita. Mas devemos viver não por nossa sabedoria humana, não por nossa força física, não por nossa educação, não por nossa conta bancária ou a conta bancária de nossos pais. Devemos aprender a viver por cada palavra que sai da boca de Deus. Até que isso seja realizado, aquela espada continuará a cortar e cortar e cortar, até que tenha cortado de nós tudo o que não é necessário para a vida do Filho de Deus. Não há mais espada depois de alcançar a vida espiritual. A vida espiritual não é uma vida difícil. A vida espiritual não tem problemas. É somente até alcançá-la que encontramos essa espada. Uma vez que o Espírito de Deus está sobre nós, uma vez que somos ordenados para isso, a vida tem muito poucos problemas, praticamente nenhum dos nossos. Quaisquer problemas que nos afetem na vida ocorrem apenas na medida
em que ainda carregamos o fardo dos outros. Em alguns casos, pode ser família. Em muitos outros, são nossos pacientes e nossos alunos que nos trazem os problemas. Mas, olhando para a nossa própria vida, encontramos poucos problemas, porque, uma vez que o Espírito do Senhor está sobre nós, somos livres. Nosso objetivo, então, é alcançar aquela mente que estava em Cristo Jesus, alcançar a ordenação, alcançar a habilidade de receber as comunicações do Espírito dentro de nós, para que possamos viver de cada palavra que vem de nosso interior.